Leia comigo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém, queridos? Amados, prestem atenção nessas palavras iniciais do capítulo 4 de Gálatas. Veja como que o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma referência ao tempo. Isso aqui é extremamente importante. Ele faz uma referência ao tempo. Observe que até aqui o apóstolo Paulo tinha argumentado, dizendo, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Ele tinha argumentado dizendo, admira-me que vocês estejais passando tão depressa para outro evangelho. Ou seja, ele vai trazendo um tanto de argumentações, falando da sua admiração diante do afastamento que os Gálatas estavam tendo do verdadeiro evangelho. Mas é agora, neste ponto, sobretudo no capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 6 em diante, como começamos essa manhã, é que o apóstolo Paulo começa a trazer a fundamentação teológica acerca desta verdade fundamental. Ou seja, ainda que o apóstolo Paulo fosse o apóstolo Paulo, sendo ele apóstolo, tendo tamanha autoridade para definir o que é a verdade de Deus, entretanto, nem ele, nem os outros apóstolos, e nem mesmo Jesus Cristo, em nenhum momento eles impuseram a verdade como quem tem essa autoridade. É assim e ponto final. Você tem que deixar a lei de lado para seguir a graça e não questiona. Pronto, é só isso mesmo. Nem Jesus fez isso, nem os outros apóstolos fizeram isso, nem mesmo o apóstolo Paulo fez dessa maneira. Como é que eles fizeram? Ora, todo o seu ensinamento era fundamentado nas páginas do próprio Antigo Testamento. Ou seja, Jesus Cristo, os demais apóstolos, e sobretudo o apóstolo Paulo, digo sobretudo porque estamos estudando a sua carta, ele procurou fundamentar a verdade por ele apresentada nas páginas do Antigo Testamento. Lendo Moisés, isto é, a lei, que seja a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, ou citando alguns dos profetas. O que significa que não basta eu dizer para os irmãos que tem que ser deste modo ou de outro, e não basta quem quer que seja falar como deve ser ou como não deve ser. A fé do cristão deve estar fundamentada única e exclusivamente na Escritura. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele estabelece essa verdade acerca da lei, em detrimento à fé, a graça e o Espírito, ele o faz fundamentando como quem discorre o Antigo Testamento, fazendo uma exegese bíblica do texto da própria Escritura veterotestamentária para demonstrar aos seus ouvintes ou leitores imediatos que aquilo que ele diz já estava dito. Que ele, enquanto um apóstolo de Jesus Cristo, apenas compreendeu por revelação esta verdade e constatou esta revelação no Antigo Testamento. O que significa que é a própria Escritura do Velho Testamento que já anunciava, que já predizia, que já anunciava um novo tempo, uma nova era, uma nova dispensação em que Deus instauraria e estabeleceria a sua graça. É certo que quando se discute hoje em dia essa relação lei, ou que seja Antigo Testamento, na qual ou no qual está contida a lei, e que a lei ali no Antigo Testamento é a estrutura. Se você tirar a lei do Antigo Testamento, ele se desmonta completamente, porque toda a estrutura, tudo que estruturava a vida do povo de Israel, que preenche as páginas do Antigo Testamento, era a lei. Então observe, quando se discute esta relação graça e lei,
Eu sei que há sempre uma tensão muito grande, porque como nós temos visto até agora, há uma resistência, em razão dos inimigos da verdade, que culturalmente, tradicionalmente, nos legou por herança essa ideia de que as obras são fatores fundamentais para a salvação. Isso é porque culturalmente nós recebemos, todos que aqui estão, de uma maneira geral, grosso modo, ou foram católico, apostólico, romanos no passado, ou foram espíritas, ou quem sabe foram evangélicos. E essas três vertentes ditas do cristianismo, eu digo ditas porque o espiritismo sim coloca como sendo cristianismo, como sendo cristão, haja vista que eles têm o chamado evangelho de Jesus Cristo, segundo o Allan Kardec. Então essas três vertentes ditas do cristianismo pregam as obras, sejam as obras de Moisés, sejam as obras de homens, sejam obras humanas, mas uma coisa é que todas as religiões feitas, inventadas por homens, trazem como coluna central o fazer, o produzir, o conquistar, o operar, ou seja, a indústria humana. Eu não estou dizendo aqui que o cristão ele não vai produzir fruto, nós veremos isso amanhã. Ele vai produzir fruto, certamente. Mas a questão é que para que você possa produzir o fruto que Deus quer que você produza, que é o fruto do Espírito e não o seu próprio fruto, é preciso que a primeira coisa que você faça é se desligar e se desarraigar completamente da lei, para que você viva unicamente por fé, porque somente a fé que opera no nosso espírito é capaz de, por meio do Espírito, produzir aquilo que Deus deseja que nós produzamos.